Olá, no vídeo anterior conversamos um pouco sobre etapas da negociação colaborativa. Na oportunidade, eu apresentei os 4 princípios informadores do método desenvolvido na Faculdade de Direito de Harvard, o método da negociação baseado em princípios ou méritos. Se você não acompanhou, eu sugiro que faça no meu canal o vídeo Etapas da Negociação Colaborativa. Bem, nós não podemos apenas idealizar um método na prática. É preciso considerar que, do outro lado, muitas vezes eu terei um negociador que não faça a mesma prática, ou seja, que não negocie de forma colaborativa. Então, nesse vídeo, e eu vou dividir em 2 blocos, eu quero apresentar para vocês 10 dicas de como agir no sentido de tentar negociar de forma colaborativa com pessoas que insistem na barganha de posições. As 10 dicas são: dica 1. Insista na negociação colaborativa. É muito importante que o negociador colaborativo ele entenda que a negociação ela não produz efeitos imediatos. A negociação colaborativa requer técnica, tempo e muitas vezes generosas doses de tolerância. Então é muito importante que ele leve adiante o seu processo de negociação. Não abandone rápido a sua estratégia. Se a outra parte que insiste na barganha perceber que você está preocupado em se colocar no lugar dela, está preocupado em compreender e atender os interesses do outro lado, ela pode mudar de atitude. Dica 2. Assim como fazem os atletas de jiu-jitsu e de judô, busque canalizar a força exercida pelo seu oponente, no caso da negociação, a pessoa com a qual você negocia, que não poderia ser tratado como oponente, mas busque canalizar essa energia, essa força para o lado que lhe interessa, não contra-ataque. O embate é algo extremamente prejudicial ao desenvolvimento de uma negociação colaborativa. Essa técnica utilizada por esses atletas permite muitas vezes que atletas de menor peso consigam lutar e imobilizar adversários ou oponentes ainda mais fortes. Por quê? Porque fazem uso da boa técnica para levá-la na direção e no sentido que mais nos interessa. Dica 3. Se o outro, a pessoa com a qual você negocia, agir de forma agressiva, falar demasiadamente, trazendo tons de agressividade, de acusação, não contra-ataque, não interrompa. Deixe que ele fale. O silêncio é uma importante estratégia de negociação colaborativa. Faça essa experiência até no dia a dia, nas situações de conflito cotidiano. Quando uma pessoa vem e se dirige a você, falando bastante, com aquele sentimento de desabafo, como se estivesse colocando para fora tudo aquilo de ruim que sente, é importante que você olhe nos olhos dessa pessoa, demonstre atenção a essa pessoa, como eu disse, generosas doses de paciência e de tolerância, mas espere que essa pessoa esvazie. É muito interessante que na medida em que a pessoa vai esvaziando, ela vai percebendo que aquilo que ela espera de você, que é uma reação de contra-ataque, não está acontecendo, muitas vezes isso desmonta a pessoa. Quando essa pessoa concluir, aí sim é o seu momento de agir. Trabalhe os elementos principais, desenvolva os pontos que mais lhe interessam, mas sempre demonstrando calma. Desconstruir essa expectativa de reação é algo muito importante numa negociação colaborativa. Dica 4. Demonstre atenção a tudo que o outro diz. Numa negociação colaborativa é muito importante que a pessoa se sinta acolhida. O acolhimento ele está também relacionado ao plano da atenção. Se você desvia o olhar, se você se distrai fazendo uso de anotações excessivamente, uso hoje de aparelhos eletrônicos, isso pode desconcertar essa pessoa, transmitir uma ideia de que você não está preocupado com o que ela diz. É muito importante que você demonstre essa preocupação. A dica 5 é, se o outro ficar muito calado, você tem que buscar romper esse silêncio. Tão difícil ou tão prejudicial ou mais prejudicial do que a fala excessiva, no meu entendimento, é o silêncio. Como você depende do outro para fazer o acordo que lhe interessa, você precisa de romper esse silêncio. E como fazer isso? Romper a inércia se faz a partir de perguntas. Você tem que dirigir a essa pessoa perguntas para fazer com que ele se manifeste, evitando, na medida do possível, a realização de perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? São aquelas que são respondidas pelo sim ou pelo não. São perguntas de confirmação. Então, por exemplo,
Você não vai dizer, você viu isso? Você responde por tal ato? Essas perguntas levam o indivíduo a responder de forma muito pontual e, se forem usadas de forma excessiva, podem levar a pessoa a se sentir um verdadeiro interrogatório. Que tipo de pergunta, então, fazer diante dessa situação? Eu sugiro o uso de perguntas abertas, perguntas de aprofundamento, que são aquelas que levam o indivíduo a responder de forma mais discursiva, de forma mais livre. Por exemplo, o que você sente ou pensa sobre determinado assunto? A resposta vai permitir com que essa pessoa fale mais. Isso te traz informações importantes e rompe a ideia da inércia. Na medida em que você vai fazendo isso e essa pessoa vai se acostumando a responder mais, ela se acostuma com o próprio discurso e tende a romper o silêncio. Essas foram as 5 primeiras dicas de como negociar de forma colaborativa com pessoas que insistem na barganha de posições.